Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos ler a palavra que Deus me trouxe avante, um trecho da palavra de Deus, onde encontra-se escrito no livro de Provérbios, capítulo 9, o banquete da sabedoria. Está escrito assim, irmãos: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, e as faltas de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Só até aqui, irmãos. Irmãos, vejamos a palavra de Deus quando fala sobre o banquete da sabedoria. O que é que faz a nossa vida ser transformada, irmãos? O que transforma a nossa vida é a sabedoria, é a inteligência, é a mente. Irmão, a nossa mente, ela é a guia do nosso corpo. Quando a nossa mente, ela está inteligente, a nossa vida vai bem. Vou dar um exemplo para os irmãos. Uma pessoa que briga no trânsito, ela é tomada por um espírito de bobagem, de bobeira naquele momento, de burrice, não é? Aí ela acaba cometendo absurdos, acaba às vezes até morte acontece, porque ela deixou a mente ser tomada por um estado de nervo momentâneo, e naquele momento, numa velocidade tão grande, a pessoa às vezes perde até a vida, né? Acaba indo para a delegacia. A pessoa passa momentos difíceis na vida por um momento de fraqueza. O que dirige a nossa vida é a sabedoria. Por isso que aqui diz a palavra em Provérbios capítulo 9: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. A sabedoria, ela faz você viver em paz. A sabedoria faz a tua vida ser abençoada. Então, irmãos, que a tua vida seja abençoada no nome de Jesus. Mas para isto, você tem que ser sábio. Você tem que ser inteligente. Não pode se deixar levar pelas coisas fracas dessa vida. Às vezes, irmão, no teu trabalho, você é provocado por alguém. No teu trabalho, você se revolta com alguma coisa. E não é assim, irmãos. Você tem que cuidar de uma vida, da tua vida. Porque a vida do teu próximo não te pertence. A vida do teu próximo é dele. A tua vida é diferente de todo mundo. Nós falamos agora há pouco, nós somos um. Nós falamos agora há pouco, nós somos um. Nós somos diferentes. Eu sou o irmão Samuel Trevisan, o irmão Mike está na minha frente, é o irmão Mike. Daqui a pouco entra o irmão Rodrigo, ele é o irmão Rodrigo. Nós falamos agora há pouco juntos. Entendeu, irmãos? Então, cada um de nós somos nós. Para isso, nós temos que ter sabedoria na presença de Deus. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair. Tem hora que nós estamos na fila, a fila está grande e nós temos que esperar. Não adianta eu querer passar na frente. Na hora de pagar nossos impostos ao governo, nós temos que pagar os nossos impostos. O IPTU da sua casa, você tem que pagar para você poder estar em dias. A luz da tua casa. Irmão, tem coisa que nós não quer fazer, mas nós temos que fazer. É a nossa vida, é a tua vida, é ser sábio. Você quer ver como você é sábio? Quando você fica doente, você não toma remédio? Claro, irmão Samuel, que eu tomo remédio. É porque você não quer morrer, você quer viver. Então, irmão, o banquete da sabedoria, ele
está dentro da tua vida. Recebe esse conselho no nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, seja sábio na presença de Deus. Administre a tua casa de forma a você estar bem com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. A tua casa é um lar de felicidade. A tua casa é um local de paz. Os irmãos querem ver o que eu vou falar para vocês agora? Vício. Todo vício leva nós à derrota. O vício da bebida. Quem não tem sabedoria acaba sendo viciado pelo álcool. E aquele que é viciado pelo álcool, ele se deteriora. A vida dele não vai bem. Não vai bem. Porém, irmãos, quando a pessoa ela se livra do vício, eu tenho exemplo dentro da minha família de pessoas que é viciada no cigarro. É um vício. Esse mal, ele vai para a própria pessoa. A pessoa está deteriorada, está acabada com o vício do cigarro. O cigarro é uma desgraça. O cigarro faz mal para a pessoa. Então, irmão, seja sábio na presença de Deus. Seja inteligente. Aproveite bem a tua vida. Não seja viciado. Se você é viciado, corte o teu vício. Se você come demais, você imagina o teu estômago digerir um monte de comida que você come? Como que vai acontecer? O teu corpo vai crescer, vai ser um absurdo. Irmão, seja sábio na presença de Deus. Tenha inteligência. A inteligência faz parte da vida do ser humano. Se você for inteligente, a tua vida muda, mas muda para melhor. E quando você é inteligente, muda para você, muda para as pessoas que estão do teu lado, muda para o teu filho, muda para tua esposa, muda na empresa, muda nos negócios, muda em todos os ângulos da vida. Então mude, irmãos, mude hoje. Seja feliz do Senhor Jesus. Enquanto dá tempo, conjugue o verbo do futuro. Olhe para trás e veja quanta bobagem você já fez no passado. Mas para frente você pode mudar. É como diz um famoso escritor: olha para o retrovisor e veja o teu passado. E olha para frente pelo vidro, pelo para-brisa, e olha o teu futuro. O teu futuro está à frente. O teu futuro é muito melhor do que teu passado. Mas para isso, seja inteligente, seja sábio no Senhor Jesus. E se você for sábio, a tua vida vai melhorar com certeza, no nome de Jesus. Irmão, irmãs, o banquete da sabedoria foi escrito por Salomão. Agora você pode escrever também a sua sabedoria. Irmão, senta na mesa da tua casa e escreve o que você vai corrigir na tua vida, o que você vai melhorar. Muda, marca o dia de você começar a mudar na tua vida. Marca o dia de você começar a mudar. Porque se você marcar o dia da mudança, você vai mudar. Se você não marcar o dia da mudança, você não muda. Então marca o dia da mudança e sai desse círculo vicioso que está na tua vida, que às vezes bebida alcoólica, é vício, é coisa que não agrada a Deus. Irmão, procura agradar o teu Deus. E se você agradar o teu Deus, a tua vida vai melhorar. Porque Deus te fez sábio, Deus te fez inteligente, mas o mundo oferece muita coisa. O mundo oferece muita desgraça, muita derrota, muita coisa ruim. Mas se você for fiel ao Senhor, for fiel a Deus, irmão, você tenha certeza que a tua vida vai de bem para melhor. Lembre-se que errar nós erramos todos os dias, mas nós não podemos permanecer no erro. Nós não podemos nos manter no erro. Nós temos que melhorar a nossa vida em Cristo Jesus. Cada dia que passa, a sabedoria tem que aumentar. Nós temos que ser mais sábios. A palavra de Deus diz que os mais jovens devem ouvir os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos já passaram por experiência, não é? Eu tenho 64 anos, tenho filho de 41. Tenho uma filha de 41 anos, tenho filhos de 35, de 38. É claro
que eu tenho exemplo para dar para meus filhos, que eles viveram o que menos. Eu vivi 23 anos a mais do que minha filha, a mais velha. Eu vivi 23 anos a mais. Vocês acham que eu não tenho experiência para oferecer para ela? Então nós temos que escrever o nosso futuro, escrever os nossos passos. Porque quando você fala, eu vou mudar no nome do Senhor Jesus, então você assumiu um compromisso com você. Então, irmã, muda, mas diga assim para você, eu vou mudar. Repete dentro do seu coração, na tua alma. Se você estiver num lugar sozinho, pode gritar bem alto, eu vou mudar em nome do Senhor Jesus. E se você mudar, mude para melhor. Você não vai mudar para ser um derrotado, para ser uma derrotada, não. Você vai mudar para ser um homem próspero, uma mulher próspera, uma mulher sábia. Faça bem feito o que você faz. Tenha foco na vida. Seja próspero na vida. Agora há pouco mesmo eu estava falando no intervalo com o irmão Mike sobre foco na vida, não é isso, irmão Mike? Verdade. Estava falando com o irmão Mike. Sim, agora há pouco realmente. Sobre foco na vida. Ele estava perguntando se eu tinha interesse de investir num determinado ramo de atividade. Não tenho. Por quê? Eu tenho foco na vida. Nós temos que ter foco, tem que ter inteligência. Vocês já viram o ditado, irmãos, que diz assim, que macaco que muito pula quer chumbo? Vocês já viram esse ditado? É um ditado popular. Isto é assim na vida, é assim nos negócios, é em todo lugar. Se o irmão está doente e uma pessoa fala, olha, toma esse remédio que é bom, o outro fala, toma esse. Você toma todos, você vai morrer. Você tem que tomar um só, porque senão te faz mal. Na vida, nós temos que ter foco nos negócios, no trabalho, na produção. Aonde você está, tenha foco. Foco na saúde, foco na igreja, foco no trabalho, foco na família, foco na prosperidade, foco na sabedoria. Se você tiver foco, você vai chegar a um lugar excelente e você vai glorificar o nome de Deus. Ontem, irmãos, eu estava na empresa conversando com meu filho e nós estávamos falando sobre prosperidade, que eu gosto muito de falar de prosperidade. Eu não gosto de falar de derrota, de desgraça, de morte, de sofrimento, de dor, de enfado, de desgraças passadas, não. Eu não gosto de falar nada disso. Eu gosto de falar de prosperidade, futuro, coisa boa. O que eu vou deixar para meus filhos? Porque a palavra de Deus está escrito assim, que o homem sábio deixa herança para os filhos dos teus filhos. Então você que está me ouvindo, irmão, a palavra de Deus disse que o homem sábio deixa herança para o filho dos filhos. Está escrito na palavra. E eu estava conversando com meu filho ontem, falando sobre prosperidade. E ele buscou no computador um projeto que nós temos para a empresa, que nós criamos em 2007. Nós estávamos num café, irmão Mike. Em 2007, isso já fazem 12 anos. É isso, não é? Isso, 12 anos. 12 anos. Nós estávamos num café. Quando abriu, vou ter que fazer propaganda do café agora, meu Mike. Quando abriu a Starbucks no Brasil, nós estávamos no shopping, tomando um café, e nós escrevemos num papel o que nós haveríamos de fazer com a empresa. E a nossa empresa cresceu. Passamos esse processo aí de que o país caiu no abismo. Todo mundo sofreu, todo mundo afundou, não é? No Brasil, que graças a Deus voltou a melhorar. Mas mesmo assim a nossa empresa não faliu, não caiu e ainda prosperou, graças a Deus, ainda prosperou. Glória a Deus. Mas porque nós temos foco. Então, irmão, na dificuldade, se você tiver foco, você vai para frente. Só que para isso você tem que estar conectado com a sabedoria. Porque a sabedoria faz as coisas acontecer na tua vida. Irmão, busque a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela faz prosperar a tua vida. Cada dia na tua vida vai eliminando os erros da tua vida. Vai eliminando os erros. Quando você elimina um erro, quando você vê uma falha sua, uma falha que você elimina, você está crescendo. Você está melhorando. Todo dia procura, irmão, melhorar
eliminar falha, eliminar erro, buscar nova inteligência, buscar prosperidade, e assim a tua vida vai cada dia ela vai melhor. O dia de hoje para você será melhor do que o dia de amanhã. Mude a tua vida no nome do Senhor Jesus, e você vai ver se a tua vida vai ou não vai para frente. Para isso é sabedoria em Cristo Jesus. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O que é as 7 colunas? As 7 colunas da sabedoria. Vamos falar aqui: é a família, é a tua saúde, é a prosperidade material, é a igreja que você está servindo a Deus, é as ofertas, os dízimos que você serve na casa do Senhor, é o teu trabalho onde você ganha um pão de cada dia, é a tua estrutura familiar dentro da tua casa. São inteligências que Deus dá para o homem, para nós podermos nos manter vivos na presença de Deus. Irmão, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para melhorar, nunca é tarde para prosperar, nunca é tarde para se edificar, para se construir. Construa na tua vida coisa nova, no nome do Senhor Jesus, e você vai ver que a tua vida irá muito bem. Irmão, uma semente de laranja, ela dá quantas laranjas, irmão Mike? Eu não faço ideia, de verdade. Dá milhares de laranja. Uma semente? Uma semente plantada na terra. Planta-se uma semente hoje, planta hoje, ela não vai nascer amanhã. Ela vai demorar 10 dias para sair um mês para sair do chão. Então ela demora um mês para nascer. Presta atenção, irmão. Uma semente de laranja plantada hoje, ela vai demorar 20 dias para sair do chão. Vai demorar 3, 4 anos para dar a primeira semente, para produzir o seu fruto. Ela vai continuar crescendo. Ela vai dar milhares de laranja, milhões de semente. Uma semente ela produz. Então planta semente hoje, nasce daqui 20 dias, demora 3, 4 anos para dar a primeira laranja. Depois ela vai crescendo, vai alimentar, vai dar caixas e caixas de laranja para serem vendidas. As pessoas vão se alimentar com a laranja, os passarinhos vão vir comer laranja. Vai crescer muito. Irmão, irmã, plante uma semente hoje da paz, a semente da prosperidade. Plante a semente do amor, plante a semente do perdão, plante a semente da misericórdia, plante a semente da fé, plante a semente da benção na tua vida, plante a semente da prosperidade na vida do teu filho, plante a semente da prosperidade na vida dos teus familiares. Irmão, tenha uma promessa de vida na tua boca, não condene ninguém. Essa semana eu estava com um parente meu e ele estava falando contra o pai e a mãe dele. E eu falei para ele: é parente próximo meu, bem próximo. Eu falei: não fale mais contra seus pais para mim, que não me sinto bem. Nós falamos agora há pouco sobre honrar o pai e honrar a mãe. E eu disse para ele: não fale contra seu pai e contra sua mãe, porque eu estou dentro da palavra. Honra o teu pai e a tua mãe no Senhor, para que te vá bem e viva longos dias na terra. Então, irmão, a tua boca é uma fonte viva. A tua boca, o que ela falar vai acontecer. Plante uma semente de prosperidade no teu filho, na tua família. Ah, mas irmão Samuel, se eu plantar, não adianta, eu falo, eles não me escutam. Muito bem, você vai plantar hoje, vai plantar amanhã, depois amanhã, o resultado vem daqui 20, 30 anos. Quando você estiver velho, quando você estiver com a sua idade avançada, você vai ver a prosperidade do teu filho, da tua filha, e você vai glorificar a Deus. Não vamos pensar no hoje, vamos pensar no futuro. Que haja paz na tua vida, que haja sabedoria na tua vida, irmã, irmão. Hoje você vai plantar a semente do amor, a semente da prosperidade, a semente da misericórdia, a semente da fé. Irmão, você já viu uma semente de laranja que planta hoje, dá fruto hoje? De maneira nenhuma. Tudo é demorado na nossa vida, só que você tem que começar hoje. Comece hoje a prosperidade da tua vida.
Comece hoje. Se você começar hoje a prosperidade da tua vida, vai acontecer. Mas não vai acontecer agora. Vai demorar. Se você arrumar um emprego, você vai receber o pagamento daí 30 dias. Você vai demorar 30 dias para receber o pagamento. Não é verdade, irmão? E você fica contente que você está empregada ou empregado. Mas o pagamento vai vir daí 30 dias, vai demorar. Tudo é demorado. E você quer as coisas na hora. Não é na hora. Irmão, se projete na vida. Seja sábio. Tenha sabedoria na tua vida. E se projete para o dia de amanhã. E você vai ver que se você se projetando para o dia de amanhã, a tua vida irá de bem para melhor. E o nome de Deus será glorificado na tua boca. É a palavra que Deus manda para nós nessa manhã. Daqui a pouquinho o nosso irmão Rodrigo vai estar aí. Então, irmão, vamos plantar a semente da prosperidade, a semente da sabedoria. Vamos, irmãos, servir a Deus com alegria. É a palavra que Deus manda para nós. Deus seja sempre louvado.